Beleza, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Roy, Marina? Vamos lá. Então, Paulo, nós estamos aqui para trocar uma ideia contigo sobre quadrinhos, né? Tirar Sim. algumas dúvidas e ouvir um pouco sobre qual é o teu método e dicas que você tem a dar para esse pessoal do primeiro ano que foi desafiado a desenvolver um conjunto de 8 histórias falando sobre as habilidades e competências do século XXI. Certo. O que está assustando esse pessoal é o prazo. Porque o trabalho é, como eu falei, são 8 historinhas, cada uma representando uma das habilidades e competências, e eles têm mais umas 4 semanas, né, 3 ou É, 4 semanas. Aí a gente queria saber de ti dicas de como resolver um problema complexo, tornando o projeto o mais simples possível. é, O que todo mundo quer, na verdade. isso. A gente tem, né, na disciplina, a disciplina de metodologia de projeto, né? Então, o objetivo Sim, nem é fazer um projeto da coisa, mesmo que eles tenham as disciplinas de projeto depois que vão ter tempo suficiente para resolver isso, né? Mas mais para eles praticarem, assim, como é que seria projetar o projeto, assim, sabe, de uma revista, projetar o livro. de uma história em quadrinhos, assim, né? E aí a gente, vamos conversar com o Paulo para a gente entender como é que é esse processo, né? São coisas diferentes. É diferente projetar uma marca, é diferente projetar uma tipografia, é diferente projetar Com um quadrinho. certeza. Acho que tu até pode comentar isso porque tu passou por isso tudo, né? Tu projetou várias coisas já, então pode Sim, sim. trocar essa ideia com a gente. A história em quadrinhos, né? Ele é uma. é, não que seja diferente, eu acho que projetar é o tipo de coisa que se você a- a- entende, né, do processo, tá? Você consegue projetar qualquer coisa, né? A grande questão, eu acho que é um pouco sobre tentar entender o que é histórias em quadrinhos, né? O pessoal acha que é fácil. Eu estou dando aula na PUC aqui em Campinas e eu dou prática de formação, que é tipo umas aulas eletivas de histórias em quadrinhos, né? E o pessoal da faculdade inteira pode se cadastrar, não precisa ser um design, arte, nem nada. Então, eu pego Legal. gente de direito, medicina, eu acho que eu peguei de engenheiro químico, sabe, umas coisas assim, Uhum. que não faz ideia de como funciona a história em quadrinhos ou tipo de como lidar com isso, né? Então eu sempre, já que eu tenho esses casos, tanto que a minha primeira turma foi um pouco chocante para mim, porque eu imaginei, vai vir a galera de artes, publicidade e tal. Cara, não tinha um de artes, nenhum de design, acho que talvez tinha uns 2 ou 3 publicitários, sei lá, um arquiteto e 15 de direito. Caramba. Eu falei, caramba, agora ferrou, né? Como é que eu vou ensinar essa galera que não de certa forma, nem é da área criativa, nem é área de projeto, a projetar, a montar uma história, né? Então, normalmente eu parto que, assim, o ideal é que a gente entenda um pouco da linguagem da história em quadrinhos, né? A gente tem um pouco de entender, conhecer, observar, né? Olhar, pegar algumas histórias em quadrinhos e tentar entender como ela funciona, tá? Eu sempre começo. Por que chama história em quadrinhos? Porque tem quadros, né? As cenas são quadros, são enquadramentos. Então você tem que pensar em cenas, tem que pensar em enquadramentos, sequências. Aí vai para o balão, onomatopeias, e você pensa, ok, esta é a minha linguagem, esta é a estrutura que eu tenho para trabalhar, ok, tá? Uh, a partir daí que você entende um pouco desse pouco, né? Porque é isso daqui das histórias em quadrinhos, né? Você pega agora e tenta trabalhar um pouco sobre, até mais sobre um roteiro, uma ideia e o que você quer trabalhar, né? Dependendo do que você está lidando de linguagem, se é, ah, por exemplo, uma coisa que o pessoal não toma muito cuidado é do tipo assim, o cara fala, olha, vou cair no buraco, aí ele cai no buraco, sabe? Se você tem uma imagem já falando, já mostrando que ele caiu no buraco, por que você vai falar que ele vai cair no buraco, Uhum. né?
Então é um pouco dessa mescla do texto com a imagem, né? Tanto que eu sempre questiono na hora nessas aulas dos alunos, eu falo assim, e aí, quadrinho é literatura? Aí os caras, sim, eu falo, não, quadrinho é quadrinho. Porque o quadrinho ele usa do texto como suporte, mas, por exemplo, se não tiver texto, eu ainda tenho um quadrinho, entendeu? Então eu posso fazer uma história sem texto algum e só explicando com imagens, e isso funciona muito bem, né? Então eu acho que o primeiro ponto é você meio que estruturar essa linguagem, o que você quer falar, como falar. Então acho que isso talvez seja assim, para fazer uma boa história em quadrinhos você tem que ter um pouco dessa noção assim, tá? Não quer dizer que seja um limitador. Eu acho que qualquer um pode sentar e escrever uma história. Isso, tanto que nessas aulas que eu pego a galera de medicina e de sei lá o que, realmente é um pouco desafiador, assim, eles fazem, mas fazem do jeito deles, é o que eles entendem, e eles não têm um aprofundamento visual, né, esse curamento. Mas aí eu falo para eles um pouco sobre etapas, né, porque não é só, ok, eu tenho uma ideia, eu sei mais ou menos a linguagem, mas eu tenho uma etapa de produção, eu tenho que ter uma organização, né. Eu estou com uma história em quadrinhos para terminar, eu super organizado, eu preciso, sei lá, semana que vem mandar para gráfica e eu estou apanhando aqui. Mas organização, né? Então, assim, eu vou lá, eu tenho que escrever um roteiro. Eu tenho que ter um roteiro, né? Escrito mesmo, texto, Word, tá? Eu não preciso nada visual por enquanto, tá? Eu tenho que entender a história que eu quero contar, porque é uma narrativa, é como se você contasse uma história de um filme ou contasse uma história de um livro, é uma história, tá? Tendo essa história, nessa história vão ter personagens, vão ter cenários, vão ter uma infinidade de coisas que você tem que, tipo, pontuar, né? Você tem que colocar isso, isso tem que existir, né? Daí, né, você tem um roteiro, você vai gerar um storyboard, né, que talvez seja já algo comum dos alunos e tudo mais, que seria mais ou menos um esboço da ideia, tá? Já pensando em layout, pensando um pouco de organização de quadros, sequências e tudo mais, tá? Porque daí o que acontece? Você tem uma mescla já tem uma prévia de texto e imagem, eu sei mais ou menos onde está o balão, falas e etc. E você já percebe do tipo, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, melhora isso, arruma aquilo, né? Fechou essa parte, você vai partir para o desenho, né? Que daí envolve um pouco daí a parte mais artística da coisa, a arte final, que é também, né, que seria a finalização do traço, a coloração, que daí é a pintura, letreiramento, né, que é botar texto no balão, tá? E daí diagramação, finalização, etc. Tá? Daí, óbvio, vai ter revisão, vai ter se for botar num processo mesmo, é um processo meio longo. Tá? Essa parte toda artística pode ser física ou digital, indiferente. Hoje em dia tá até tendo muito mais digital do que... porque o quadrinho migra para a internet, né? Então o pessoal tá muito mais digital do que físico mesmo. Tá? Mas aí... Existe alguma ferramenta digital, algum software que ajude a construir quadrinho? Que ajude? Olha, eu já vi alguns software, por exemplo, para escrita, que ajuda a organizar a escrita. Eu não vou lembrar o nome do software, eu até posso dar uma olhada, depois eu passo pro Roy. Tá? Storyboard, tem algumas ferramentas de storyboard, mas eles são muito focadas em vídeo, né? E eu até comento com os alunos que porque eu estou dando storyboard para os alunos da minha faculdade aqui. Eu falo para eles, porque eu pedi para eles fazerem um storyboard de uma animação e eles foram lá e fizeram uma história em quadrinhos, quase, sabe? Eu falo, gente, você tem que especificar tudo que vocês estão
Tipo, no storyboard de vídeo você tem que especificar bem o que vai acontecer, a sequência do movimento, etc. Né? Na história em quadrinhos você não precisa, né? Se o personagem está aqui e no próximo quadro ele já foi até a porta, tudo bem, porque ali aquele meio dos quadrinhos ele completa, né? Você imagina que ele fez esse movimento, né? No vídeo não, no vídeo ele vai até a porta, né? Então tem essa questão da mídia, né, que muda um pouco. Então, assim, pode usar ferramentas de storyboard, de vídeo para adaptar para a história em quadrinhos, mas a história em quadrinhos tem aquela questão do layout da página, que é um ponto bem importante, assim, né, boas histórias têm um layout muito bom, assim, de leitura, tá? Mas questão ferramentas que facilitam, eu realmente acho que é difícil, né? Eu acho que parte muito da criatividade de cada um. A gente tem ferramentas diversas aí para trabalhar de edição, Photoshop, Illustrator, etc. Eu acho que a grande questão é encontrar a ferramenta que você gosta mais. Eu particularmente gosto do lápis do papel, tá? Para resolver, até antes de desenhar, porque eu tenho desenhado mais digital, né? Eu já migrei pela agilidade do processo e economia de papel, né? Mas assim, a parte de esboço, até o storyboard é papel. Eu particularmente não consigo, até consigo, mas eu acho meio amarrado eu me prender já no computador nessa hora. Eu prefiro planejar no papel, rabiscar o máximo que eu conseguir antes de ir até o roteiro. Normalmente eu já faço meio que no papel mesmo, escrito assim, junto com o storyboard, já tento dar uma agilidade, mas isso porque é mais meu método, assim, né? Eu já faço o roteiro e storyboard já meio que paralelo, assim. E me diz uma coisa, você pode nos dar alguma referência de quadrinhos existentes, de artistas que trabalhem com uma linguagem muito simples, que você considera muito simples, muito de rápida execução, alguma coisa nesse sentido? Até pelo tempo que a gente tem, né? Como a gente comentou, na verdade eles estão um pouquinho mais de 2 meses agora, né? Eles tinham 2 meses para um bimestre, agora está em 1 mês ali, né? Agora mais alguma referência de artista mesmo, ou de quadrinho, de HQ, até para a gente ir atrás também, porque em particular não é muito o nosso referencial, né? O nosso referencial é design mesmo, é outra área, né? É outra área, desculpa. É uma outra parte do design, né? Uma partezinha ali do design. Isso. Cara, quadrinhos simples, né? Turma da Mônica é um quadrinho simples, né? Se a gente for parar para pensar, tá? Eu falo pro pessoal assim, se a gente tira o cabelo, a roupa deles, eles ficam todos iguaizinhos, né? Então, assim, é relativamente simples, é você pensar numa estrutura base e aplicar alguns processos, né? Isso com certeza facilita a vida, né? É um pouco essa ideia meio que desses toy arts, assim, né? Do pop funko, assim, que a base é meio igual, você modifica um pouco o visual ali e você tem um novo personagem, né? Tanto que essa questão da Mônica, por exemplo, tá sempre com o vestido vermelho, que você cria essa unidade de certa forma, identificação, organização. Este personagem que está com o vestido vermelho é a Mônica, né? Então, assim, você sabe, todo mundo sabe, né? Aí tem aquelas brincadeiras, ela abre o armário, assim, tá cheio de vestido vermelho, né? Isso é um jeito de trabalhar o personagem, né? Ser um pouco mais interessante. E também você ter esse acuramento do tipo de linhas de expressão, por exemplo, o personagem, ele fala errado, né? Cebolinha, então a marca dele é ele falar errado, é a expressão dele, é como ele fala, né? Ou, por exemplo, o personagem é carioca, ou paulista, ou catarino, tá? Muda, né? A gente escreve como fala, né? Exatamente, acho que isso diferencia muito os personagens, né? A personalidade dos personagens, né? Isso pensando de uma maneira um pouco mais a personalidade, né? Agora pensando um pouco sobre desenho, né? Mônica, sim, é simples. Eu acho que se você for para um lado um pouco mais
web quadrinhos, assim, que eu acho que é uma linguagem um pouco mais dinâmica, né? Tem alguns personagens assim que eles têm um estilo mais simples, assim, exatamente pela agilidade de ter que postar mais vezes e tal, que talvez seja interessante, tá? Até o meu personagem, o Blue, é um personagem super simples, né? Eu já fiz ele bem geométrico, para ser um negócio bem ágil de mexer, tá? Tem vários colegas meus que fazem histórias em quadrinhos, assim, que até estão nas web quadrinhos aí. Por exemplo, o Fábio Koala, o estilo dele, assim, é bonitinho, ele sabe desenhar muito bem, mas ele faz razoavelmente simples, porque, né, eu acho que fica mais fácil de lidar, mais fácil de entender, né? E, por exemplo, sei lá, se a gente pegar alguém, vamos ver, o Carlos Ruas, vocês conhecem o Carlos Ruas? Que faz um sábado qualquer, é um bonequinho deus, assim. Não. É super simples, é tirinha também. Então, assim, esses mais tirinhas são mais simples, né? De história, até eu acho que os personagens do Zerado são um pouquinho mais complexos que o da Mônica, mas eles são simples também, tá? Se você pegar, por exemplo, o Calvin Haroldo, ele é razoavelmente simples, o traço, a linguagem dele, né? Deixa eu ver... Paulo, e para quem assim tem mais restrição com o desenho, indo nessa linha de buscar linguagens mais simples e talvez linguagens alternativas, você conhece alguém que trabalha com quadrinho e que não necessariamente trabalha com desenho no quadrinho? Seja com colagem ou com outro tipo de ilustração. Cara, sim. Talvez eu não lembre o nome deles, mas sim. Mas isso existe. Puta, tem um cara... Caramba, o cara trabalha com... Ele faz tipo stencil. Só que ele faz um stencil no papel e ele pinta com... acho que é acrílica, eu não tenho certeza, tá? Mas ele faz um acabamento meio de acrílica, eu tenho um pôster dele, eu vou lembrar o nome dele. Talvez depois, quando a gente acabar essa conversa, eu passo para vocês uma listinha assim. Legal. Porque eu realmente... Puta, mas fica lindo, porque ele usa assim 2, 3 cores, faz stencil, assim. Eu já vi uma história em quadrinho dele, o cara tem um puta trabalho para fazer um negócio, tipo, sei lá, ele faz umas 20, entendeu? É uma pequena produção mesmo, assim, tá? Mas se a gente pegar a literatura de cordel, por exemplo, ela, né, de certa forma, é uma mídia diferente, mas que daria para fazer uma história em quadrinhos muito fácil. Com estilo a galera vai chorar aqui. Puta trabalho, né? Com estilo os alunos vão chorar, que eles têm estilo aqui, é uma coisa. Mas, por exemplo, colagem, se a gente pegar a cultura do fanzine, assim, que já não tem mais muito, né? Eu ainda nas minhas aulas eu vou lá e faço, vamos fazer um fanzine, gente. O que é esse, professor? Né? Então vai de vocês aí, Roy e Marina, mostrar o que é fanzine pra eles. Tem uma pasta aqui de fanzine de pichação ainda, cara, guardado aqui da minha adolescência. Então, eu também, eu tenho assim, dá até tipo poeira, assim, dá até alergia. E nesse meio sempre tem alguém que trabalha alguma coisa com colagem, alguma coisa diferente, alguma coisa mais inusitada, experimentação de materiais e etc. Eu acho que assim, não é limitado, né? Não tem que ser tipo lápis, caneta e coloração digital como todo mundo faz, né? Ou tudo digital, não. Eu acho que é legal trabalhar com materiais, é legal você ter esse traço expressivo também, tá? Às vezes você domina alguma técnica, eu acho que isso pode ser facilmente transferível para um material tipo história em quadrinhos, assim. Aí vai ficar bacana. A Marina saiu correndo porque o aspirador de pó começou aqui em casa, um robozinho, aí ia fazer uma barulheira aqui. As máquinas. Ela salvou a gravação agora, porque já tem barulho da obra aqui do lado que vai atrapalhar, mas um aspirador de pó não dá. Eu tenho mais uma pergunta. A gente estava perguntando antes e conversando sobre ferramentas para fazer quadrinho. Mas você considera que o quadrinho em si pode ser uma ferramenta para alguma outra coisa também?
Porque Com certeza. a gente está meio que propondo isso. Eu queria que você mais comentasse, né? Propondo o quadrinho como uma ferramenta para comunicar a mensagem das habilidades e competências do século XXI de uma maneira mais acessível. Não, com certeza. Eu acho que o quadrinho em si, ele tem essa pegada do tipo assim, você pode fazer um quadrinho, sabe? De certa forma você não tem um limitador, assim, né? Eu posso pegar um papel agora, desenhar uns quadrinhos, fazer os personagens, fazer um balão, e eu fiz uma história em quadrinho, né? Eu acho que essa é a grande questão, tá? Tanto que assim, se você fala, eu tenho uma história muito legal e eu queria que isso virasse alguma coisa, né? É muito mais fácil você fazer uma história em quadrinhos do que fazer um filme, né? Porque às vezes o filme você tem um limitador, é uma história fantástica, pô, já vou ter que botar efeito especial, já ferrou, entendeu? Então assim, o quadrinho você consegue desenhar, teoricamente você consegue desenhar, né? Ou arrumar um desenho, tá? E desde sempre, eu acho que o fato até do quadrinho ser meio vinculado a crianças, né, do, tipo assim, tudo é muito gibi é para criança, né, então assim, tanto que é uma grande bobagem, porque tem histórias tão legais, tão densas, sobre coisas reais, coisas do dia a dia, coisas que você poderia ter visto numa série, num filme, num livro, em história de quadrinhos, que você fica impressionado, assim, tá? Tem por exemplo, o Maus, não sei se você já viu, do Art Spiegelman, que ele é sobre o Holocausto, né? Um sobrevivente do Holocausto, e ele é todo desenhado com cada personagem, por exemplo, os gatos são os nazistas, os cachorros são os aliados, ou os americanos, não tenho certeza, os ratos são os judeus, aí tem cada país né, que envolvido ali tem uma característica ali de animal, né? E os desenhos, eles são razoavelmente meio sujos, meio simples, simplórios, vamos dizer assim, mas não é feio, né? Eu acho que ele combina muito com o que é aquilo. Só que não é do tipo aquele estilo super-herói, né? Então, assim, você lê aquela história, você fica envolvido e você entende muito fácil a linguagem ali do negócio, tá? Então, não é só porque o gibi de criança, né? E se a gente for pegar na parte um pouco mais, digamos, comercial da coisa, tem muita demanda para, por exemplo, cartilhas, né? Você precisa explicar um assunto para alguém de uma forma prática e de certa forma rápida, que o cara possa ler e entenda com exemplos, né? Já que tem imagem, é exemplo, né? Você está mostrando, falando e mostrando, né? Claro que você tem que saber ponderar isso, tem que saber entender talvez da linguagem para que isso funcione bem, né? Mas direto se encontra muito cartilha sobre bullying, né? Tem pelo menos 2 amigos que já fizeram umas cartilhas de bullying, assim, que são bem bacanas, assim, bem interessantes, tá? Sobre dengue, sobre assuntos necessários que talvez uma criança vai pegar, vai conseguir entender, o adulto vai ler, vai entender também, e eu acho que isso pode ser de certa forma, um facilitador de comunicação. Eu acho que é realmente sobre o fato de você conseguir explicar com texto e imagem. Eu acho que isso ajuda muito na visualização de qualquer projeto, né? Eu tenho pensado bastante sobre, só que eu não consigo executar, tá? Eu já vou falar. Por exemplo, minhas aulas, em vez de fazer slides, eu vou fazer histórias em quadrinhos. Só que, óbvio, eu não consigo executar, né? Muda alguma coisa da matéria, já me ferrou, né? Mas eu acho que algumas coisas chaves daria, assim, para eu aplicar de uma forma um pouco mais didática, assim. Eu acho que isso ajudaria muito, assim, né? Pensando até nessa questão um pouco mais cartilha, né? Até porque como você comentou, né, Paulo, tipo, o quadrinho são momentos ali da narrativa e aplicando isso com design instrucional também fica, acho que até fica mais fácil, não sei se fica mais fácil, né, mas fica interessante, né, pegar, como você falou do bullying, né, então explicar situações, explicar coisas que podem acontecer e exemplificar com imagem, exemplos, né? Coloca lá o roteiro que o menino falava mal da menina, né, aí explica isso, como é que isso pode, como é que isso é bullying, como é que não é, isso é bastante interessante. Sim. Eu acho que é mais ou menos, eu acho que é nessa pegada o trabalho mesmo, o projeto que a gente tentou, sabe? O desafio é nessa linha da cartilha, mesmo utilizando a linguagem da história em quadrinho, né?
que são Sim. quadros, o roteiro, com os desenhos, ilustrações, com as representações, mostrando isso, né? E trazer um conteúdo que é extremamente denso e complexo para uma linguagem muito mais acessível Lúdica, e mais tá? atraente, mais Atraente, lúdica, Sim, né? com certeza. É. Tanto que, por exemplo, né, já que atraente, pô, esses bonequinhos Funko, eles são uns negócios que a galera ama, adora, e ele é razoavelmente fácil. Pô, se bolasse uma história em quadrinho desse estilo, com certeza ia ser algo muito agradável de ler, né? Né? Se a gente pega, por exemplo, manuais de produtos hoje em dia, né, você tem lá o passo a passo de como tirar o micro-ondas da caixa, sei lá, né? Isso, de certa forma, é um pouco história em quadrinhos. Você tá tipo, mostrando um passo a passo, você está meio que exemplificando visualmente aquilo. Eu acho que isso ainda, né, não é uma história em quadrinho, mas assim, eu acho que se assemelha de certa forma. Então, a partir do momento que você tem uma visualidade, se você consegue, por exemplo, transformar num jogo, por exemplo, também daria, né? De certa forma, você está explicando com uma mídia, né? Eu acho que essa é a grande questão aqui. Mas também desenvolver um jogo seja um pouco complexo. Tem todas as mecânicas, as regras do game, né? Fica Mas mais também complicado. daria, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão aí. Pô, Paulo, cara, eu não tenho mais pergunta. Na verdade, eu ia falar, tu foi falando tudo, assim, ia perguntar, né? E ajudou um monte mesmo, cara. E principalmente até pra mostrar a prática mesmo, né, dos quadrinhos. Como a gente falou, não é nosso repertório a prática em quadrinhos, o desenvolver uma história em quadrinhos. Quando era menor, eu li história em quadrinhos, hoje em dia adoro. Me recordo de ler os Walking Dead, sabe? Tipo, gostava um monte, até gostava muito mais do que a série, assim, o quadrinho era Sim. muito bom. Todo mundo. A série era aquela meio forçação para mostrar nojeira, e o quadrinho tinha uma narrativa, cor, né? Por ser preto e branco, coisa assim. Sin City, lembrei também. Frank Miller, Sin City, muito bom também. Então tem uma experiência como leitor, como consumidor, mas não como produtor, né? Então, assim, ó, sem palavras mesmo, essa ajuda para a turma, para a gente aqui, né? Eu não sei se aqui que a Marina tem... assim, o que a gente queria conversar com a turma, e que eu acho que você ajudou bastante a esclarecer, eu quero que você me corrija se eu falar alguma besteira, mas o que a gente queria transmitir é que o quadrinho é uma linguagem que permeia, né, diversos níveis de complexidade, diversas mensagens, e que o desafio que nós demos foi bastante provocador, mas que é possível encontrar um canal ali, bom, dá para ser feito nesse tempo, dessa maneira e com esses recursos. Se eu tivesse mais tempo e mais recursos, eu faria de uma outra maneira, né? Mas acho que isso entra muito o que é um projeto. Um projeto é você lidar com complexidade, né? Sim. E até ajudou bastante quando tu comentou no início que as tuas aulas tem muita gente do direito, da medicina, de outras áreas, né? Tem que se virar. Como é que eu vou atingir essas pessoas, né? Eu acho que o projeto tem disso. Quem que eu estou atingindo, né? Para quem que é esse quadrinho? Para quem que é essa literatura? Eu tenho que comunicar com essa pessoa. Tá? Então, eu acho que talvez a partir daí de você talvez identificar para quem que você vai mostrar isso, pode ser um ponto de partida para você identificar o tipo de desenho, o tipo de texto, né? O tipo de como comunicar isso de uma forma mais clara. Agora você fala como designer, né, Paulo? Identificar o público. Você acha? Muito bom. Eu falo que eu sou o chato dos quadrinhos, porque ninguém se preocupa com muita coisa, assim. Eu fico me preocupando com o público, com a marca, com a identidade visual do meu quadrinho. Isso tipo, sei lá, eu gosto muito, sabe? Eu acho que eu acho importante eu saber com quem que eu estou lidando. Eu sei quem é meu público, então eu vou fazer história em quadrinhos para esse público, né? O Blue é um pequeno case que eu tenho ali, que ele é baseado em projeto. Eu fiz um projeto de histórias em quadrinhos, né? Eu criei uma identidade para ele, eu criei uma marca, criei um porquê, para quem que eu queria atingir. Nos primeiros 2 anos eu tinha planejamento de onde eu queria chegar, que massa. Publicações e etc. Depois de 2 anos andou bonito, assim, porque mudei de trabalho, tive filho, um monte de coisa, tá? Eu continuo fazendo, tá aí. Mas eu não consigo planejar tão bem mais, tá? Mas uma coisa que eu tô conseguindo é todo ano publicar alguma coisa. Aí eu já fico feliz. Mas os 2 primeiros anos foi, tipo, bonito, assim, planejamento, projeto mesmo. Então eu acho que não é impossível, sabe? Eu acho que é legal, eu acho que até
aplicar os conhecimentos de design em outra área, uma mídia, ou etc., que seja um filme, um jogo, uma história em quadrinhos, talvez coisa que você goste, um fanzine, eu gosto de cantar música, como é que eu vou aplicar os conhecimentos de design, projeto, etc. Até o Jesus Lucas para falar sobre isso. Ele fala muito que a carreira dele foi muito planejada com ferramentas de design. Eu acho que faz parte, assim, eu acho que tem que ter essa dinâmica aí já que vocês vão ser designers, né, vamos aplicar o design. Tá? Então é isso daí. Paulo, posso recomendar 2 leituras? Por favor, Paulo, se quiser fazer 10 leituras, estamos aí. ATA, super acadêmico. Vamos lá. Tem uma que é do Will Eisner, né, que é quadrinhos e arte sequencial, acho que é quadrinhos e arte sequencial do Will Eisner, tá? Que Will Eisner, ele é um dos mestres das histórias em quadrinhos, que nos Estados Unidos tem um prêmio com o nome dele, basicamente, o prêmio Eisner. Então, assim, o cara é muito foda, então ele fez uma história, na verdade ele fez um livro colocando exemplos de linguagem, de enquadramento, etc., explicando bastante sobre história em quadrinhos, assim, usando como exemplo os materiais dele. Né? Então ele desenhou o Spirit, não sei se você lembra quem é o Spirit, um detetive usava uma máscarazinha. Sim. E tem uma série de outras histórias deles que são bem baseadas no cotidiano, assim, são geniais. Assim. Tem o Scott McCloud. Esse deve ser mais conhecido porque ele é meio popular na parte um pouco mais de comunicação, porque ele fala de histórias em quadrinhos né? Ele chama Desvendando os Quadrinhos. Então, se eu não me engano, foi um projeto desses de mestrado ou doutorado dele, eu não tenho certeza, mas ele é americano também, e cara, ele vai passando pela linguagem de histórias em quadrinhos, explicando e esmiuçando isso em histórias em quadrinhos. Então é ele mostrando e falando, etc. E, cara, genial. Aí depois, na verdade, eu vou dar mais 2, porque esse cara, o Scott McCloud, fez mais 2 livros, que é o Reinventando os Quadrinhos e o Desenhando os Quadrinhos. Né, que daí ele passa, o Reinventando é sobre a mudança da linguagem do quadrinho, do papel para o digital, né? Só que como ele é mais antigo, assim, vai ter umas maluquices ali no meio que ele acha, que ele tenta prever algumas ideias, né, do tipo, como isso vai para a internet, como isso vai para a TV e etc. Ele não consegue, a maioria das vezes, tá? Mas eu acho que é porque a gente é preguiçoso, tá? Porque ele bola umas ideias que são bem legais, mas a gente quer, na verdade a gente pega normalmente, pega o que tá no papel e joga no digital e acabou, né? E o Desenhando os Quadrinhos é sobre desenho de quadrinhos, criação de quadrinhos. Então, às vezes, do tipo, né, se der para navegar aí entre essas áreas aí, é bem capaz que deve ter na biblioteca aí. Do Eisner eu sei que tem, do Scott McCloud eu não tenho certeza. A gente já busca aqui, já bota o referencial também. Bota que é bem legal esse pessoal ali. Acho que para quem quer aprender um pouco mais sobre quadrinhos, acho que esses daí são a literatura básica. Legal. Recomendada. Legal, Paulo, obrigado Muito mesmo, obrigada. assim, cara, foi meia hora, obrigado por liberar aí meia hora do teu tempo para ajudar a gente aí com quadrinho, filho, aula, a gente sabe que é aquela correria, né, cara, então... Exato. Legal, Paulo, cara, muito obrigado, tá? A gente vai disponibilizar isso com a sala amanhã já, e a gente coloca os links do Blue, de todas as coisas que tu tem também, que tá na internet, pro pessoal já conhecer mais o teu trabalho. A gente tinha uns alunos que estavam na Bienal de Curitiba e tinha uns alunos conversando contigo. Eu falei, eles vão lembrar então do Paulo, aí fica mais fácil. Eu vi. Tanto que eu chegava um aluno lá, assim, eu olhava assim, deve ser do Chico. Aí eu falei, você é de Joinville? As pessoas se assustavam, assim, meu Deus, sou. Você é aluno do Chicolan? Sou. Que mágica é essa? Aí eu falei, não, é que eu desenhava o Menino Caranguejo e tal. Aí ele falou que vocês viram. Tá. Que massa. Aí foi engraçado. Legal, Paulo. Obrigadão, tá? Por disponibilizar o tempo, por disponibilizar a tua fala aí. A gente vai conversando aqui, tá? Tá bom. Obrigado, Paulo. Valeu, gente. Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.